Briar Thislick descobriu o rei alfa no estábulo porque a velha Marigold ameaçou reter seu leite até que alguém removesse o enorme tapete roncador de seu feno. O enorme tapete roncador tinha patas, uma cauda preta prateada, uma orelha virada do avesso e a coleira de sinete prateada como a lua que marcava o rei alfa Alaric Vane. Durante cada transformação real, Briar ficava na porta aberta do estábulo com uma lanterna em uma mão e um balde de leite vazio na outra. A lua cheia se derramava sobre o pátio atrás dela, e o ar estava cheio do cheiro de feno quente, ração doce e da grama úmida do gado adormecido. No meio da melhor pilha de feno, esticado de costas como um cão de lareira mimado, jazia um lobo do tamanho de uma pequena carruagem. Suas patas traseiras apontavam para as vigas e suas patas dianteiras estavam enroladas contra o peito, com as mandíbulas entreabertas o suficiente para que um ronco baixo sacudisse a palha. A velha Marigold, rainha da fileira norte, mastigava com a fúria paciente de uma duquesa a quem negaram uma almofada. Dentro da mente de Briar, a voz da vaca soou seca e ofendida. O senhor de duas pernas está na minha cama de novo. Se ele babar no feno de trevo, darei leite azedo por uma questão de princípio. Briar fechou a boca antes que pudesse emitir um som, pois ela conseguia ouvir o gado desde os 6 anos de idade. Galinhas reclamavam de teologia, porcos mentiam sobre a fome e cabras expressavam opiniões que nenhuma pessoa decente deveria repetir. As vacas, no entanto, eram geralmente práticas. Se uma vaca fizesse uma queixa formal ao nascer da lua, Briar ouvia. Sua vida já continha galinhas argumentativas e bois filosóficos, mas mesmo assim, ela nunca esperou que sua primeira noite como chefe das leiteiras começasse com o rei alfa mais temido do reino deitado de cabeça para baixo em um estábulo. Outra vaca, a Botão de Ouro, espiou por cima do portão do estábulo. O rabo dele derrubou a escova de pentear ontem. Ele culpou o vento. Não há vento dentro de um estábulo fechado, acrescentou Marigold. O lobo gigante roncava e poeira caía de uma viga enquanto Briar dava um passo cuidadoso para a frente, mas o lobo não acordou. A luz da lua prateava o pelo grosso ao redor de seus ombros, e uma cicatriz tênue cruzava seu focinho. Uma que ela já tinha visto no rosto do Lord Alaric, à distância quando ele cavalgava pelo pátio inferior. A coleira de sinete confirmou o que seu bom senso queria negar. O rei alfa Alaric Vane não estava caçando sob a lua cheia, e sim roubando a cama das vacas. Briar pousou o balde de leite com o cuidado de alguém que coloca uma prova na cena de um crime. Ela tinha sido promovida da leiteria inferior naquela manhã, porque as vacas, sob seus cuidados, produziam mais leite do que qualquer rebanho nas propriedades do norte. O intendente chamou isso de diligência, e o antigo mestre da leiteria chamou de suspeito. Mas Briar sabia que a verdadeira razão era simples. Ela perguntava às vacas o que elas queriam, e as vacas lhe diziam. Naquela noite, elas queriam que seu intruso real fosse removido. Marigold mexeu uma orelha. Acorde-o! Briar olhou para as patas enormes. De jeito nenhum, ela sussurrou, e sua própria voz soou pequena na escuridão quente. Botão de Ouro abaixou a cabeça até o queixo repousar na grade do estábulo. Então negocie. Ele está usando meu café da manhã como travesseiro. Briar pressionou os lábios, pois era uma leiteira ômega, com 2 vestidos de trabalho, um bom par de botas e nenhum desejo de ser devorada por um soberano adormecido. Ela não tinha posição, nenhuma influência familiar e nenhuma razão oficial para saber que o rei alfa passava as luas cheias encolhido em seu próprio estábulo. Ela também tinha 26 vacas, 3 bezerros e o melhor registro de laticínios de Moonvale, que dependiam dela. O lobo bufou, uma pata traseira se contraiu e uma nuvem de feno se espalhou ao redor de sua barriga. A voz mental de Marigold tornou-se mais gélida. Ele está sonhando que está correndo no meu feno. Briar levou um dedo aos lábios, embora soubesse que as vacas não precisavam do gesto. Esta noite vamos deixá-lo dormir. Amanhã eu resolvo isso. Foi o que a última garota disse sobre o telhado com goteira, reclamou o Botão de Ouro. Eu consertei o telhado antes do jantar porque te lembrei 16 vezes. Briar ignorou isso. Ela se moveu pelos estábulos verificando coxos de água, dobradiças, camas e caixas de ração, e não olhou para o lobo novamente, exceto quando ele rolou de lado
e arrastou metade da pilha de feno com ele. Ele fez um som que poderia ter sido um suspiro, um som suave e exausto que mudou a atmosfera do lugar. Briar já tinha ouvido lobos antes, pois Moonvale era um reino de lobisomens, e até as leiteiras conheciam o som das matilhas de patrulha na floresta. Aqueles lobos soavam famintos, orgulhosos, vivos com a lua. Este, no entanto, soava como se o sono o tivesse derrubado por trás depois de uma longa guerra. O pensamento a comoveu mais do que ela queria, e Marigold percebeu, porque as vacas percebem tudo que é útil e a maioria das coisas privadas. Não tenha pena dele. Ele está esmagando feno de primeira qualidade. Não estou com pena dele, Briar sussurrou. Você inclinou a cabeça. Meu pescoço coçou. Foi o que a novilha disse antes de tentar lamber o barril de sal. Briar pegou a escova de pentear caída, endireitou a pá de ração e moveu 2 fardos de feno extras para o canto mais distante. Se o rei acordasse com fome e confuso, talvez mastigasse aquilo em vez dela. Então ela apagou a lanterna perto da porta e saiu do estábulo tão silenciosamente quanto havia entrado, enquanto atrás dela, o rei Alfa Alaric roncava tão alto que um pombo assustado voou do telhado. Pela manhã, ele chegou em forma humana com botas polidas, um casaco de lã preto e a expressão de um homem que nunca havia babado em feno de trevo. Briar estava ordenhando Marigold quando o pátio ficou em silêncio. Os trabalhadores se endireitaram, os garotos do estábulo pararam de sussurrar e uma ajudante de cozinha quase fez uma reverência dentro de um balde. Alaric atravessou o pátio com seu intendente atrás dele e 2 guardas mais para trás. Ele era alto, de cabelos escuros, ombros largos e severo o suficiente para fazer os gansos pararem de conspirar perto do coxo. Seus olhos cinzentos prateados varreram o estábulo. Briar manteve as 2 mãos firmes. O leite jorrava no balde em fluxos limpos e uniformes. Marigold mastigava. Olhe para ele, de pé sobre 2 pernas, como se não dormisse com as 4 para o ar. Briar mordeu o interior da bochecha. Alaric parou ao lado do estábulo aberto. Você é a nova chefe das leiteiras. Sua voz era baixa, áspera e controlada, adequada para salões de pedra, conselhos de inverno e sentenças que terminavam com outras pessoas obedecendo. Briar manteve os olhos em seu trabalho. Sim, meu senhor. Rei Alfa. Corrigiu o botão de ouro em sua cabeça. Diga o título completo. Faz as orelhas dele se mexerem. Briar não disse o título completo. O olhar de Alaric caiu sobre o balde de leite. O intendente afirma que seu rebanho produz mais do que qualquer leiteria sob meu selo. As vacas estão confortáveis, meu senhor. Vacas confortáveis são vacas generosas. Marigold deu um bufo satisfeito. Exato. Alaric cruzou as mãos enluvadas atrás das costas. Confortáveis. Seu tom fez a palavra soar como uma acusação legal. Do estábulo ao lado, a voz de botão de ouro ficou animada. Pergunte a ele sobre conforto. Pergunte se o rabo dele estava confortável quando ficou preso no trinco do portão. Briar tossiu no ombro. Os olhos de Alaric se aguçaram. Você está doente? Poeira de feno, meu senhor. A voz mental de Marigold interrompeu com um timing perfeito. O ronco dele soltou uma teia de aranha à meia-noite. Talvez ela tenha inalado a sua vergonha. Os dedos de Briar escorregaram e um fino respingo de leite atingiu a lateral do balde. Alaric percebeu. Claro que ele percebeu. Ele olhou para Marigold, depois para Briar e para a pilha de feno no canto. O feno tinha sido afofado novamente, mas ainda havia uma depressão rasa e enorme, onde um lobo havia dormido. O maxilar do rei Alfa se contraiu. Ele sabia. Briar sabia. Ele sabia. As vacas sabiam. Todo mundo sabia. E Botão de Ouro achou aquilo profundamente divertido. O intendente, um homem magro chamado Sr. Fenwick, pigarreou. A chefe das leiteiras é jovem, Sua Majestade. Mas os números são impressionantes. Alaric não tirou os olhos de Briar. Os números raramente se impressionam com a juventude. Nem as vacas, Briar murmurou antes que pudesse se conter. O silêncio tomou conta do estábulo. Então Marigold fez um som de bufo quente que para qualquer outra pessoa poderia ter sido um ruído normal de vaca. Na cabeça de Briar, foi um aplauso. A boca de Alaric se moveu como se tivesse considerado se tornar um sorriso e decidido que o risco era grande demais. Certifique-se de que os números permaneçam impressionantes, disse ele. Briar inclinou a cabeça. É minha intenção.
Ele se virou com toda a dignidade de um governante deixando um campo de batalha, com seu casaco se abrindo atrás dele. Os guardas o seguiram e o intendente se apressou ao seu lado, já falando sobre reparos, estoques de manteiga e registros de inverno. Pouco antes de chegar ao pátio, Marigold gritou atrás dele na mente de Briar. Diga à sua roncadora realeza que o feno de trevo da Daisy não é um travesseiro. Briar se inclinou sobre o balde e fingiu inspecionar um fiapo de palha até que pudesse confiar em seu rosto. Ao meio-dia, todas as vacas da fileira norte haviam registrado uma queixa. Elas não chamavam assim, é claro. Chamavam de justiça, direitos de cama e, em um caso dramático, um ataque à civilização leiteira. Briar chamava de barulho. Ela passou a tarde se movendo entre os estábulos com seu livro-razão debaixo do braço, registrando a produção de leite, mudanças na alimentação, condições dos cascos e humor. O livro oficial mostrava números organizados, mas suas anotações particulares eram menos formais. Marigold, ofendida pela intrusão do lobo, ainda produtiva. Botão de Ouro alega sofrimento emocional. Comeu 2 cafés da manhã. Prímula insiste que o lobo é bonito para um ladrão de feno. Prímula era uma jovem vaca vermelha com olhos suaves e péssimo julgamento. Ele tem ombros trágicos, explicou Prímula enquanto Briar escovava a lama de seu flanco. Ele é o rei alfa, Briar sussurrou. Não forme opiniões sobre os ombros dele. Eu formo opiniões sobre todo mundo. Sua bota esquerda range quando você está nervosa. Briar olhou para sua bota. Ela rangeu. Os estábulos cheiravam a leite morno e feno doce. Lá fora, os sinos do castelo marcavam a mudança da hora, e homens se chamavam perto do estábulo. Em algum lugar no pátio da cozinha, panelas batiam e um cozinheiro gritava sobre a falta de salsa. O Castelo da Lua não era um lugar que notava pessoas como Briar, a menos que algo desse errado. Trabalhadores ômega esfregavam seus pisos, ordenhavam suas vacas, carregavam sua roupa de cama, e aprendiam a se afastar quando posições mais altas passavam. Briar havia sobrevivido sendo útil, quieta e difícil de substituir. Ouvir os animais ajudava, mas também tornava sua vida absurda. Um galo uma vez a avisou de um incêndio porque não gostava de fumaça. Uma cabra expôs um ladrão porque o homem cheirava de maçãs roubadas e 3 ovelhas tentaram formar um coral. Quanto menos se falasse sobre isso, melhor. Ainda assim, nenhum animal jamais lhe apresentou um problema tão grande quanto um rei alfa com insônia. Ao entardecer, o Sr. Fenwick veio inspecionar os estoques da leiteria. Ele usava sua expressão habitual, que sugeria que alguém havia esfregado vinagre em sua alma. O rei está satisfeito com seus números, anunciou o intendente. Briar apertou a tampa de um pote de creme. É bom ouvir isso. Ele não elogia facilmente. Não, senhor. Fenwick olhou ao redor da impecável sala de laticínios. Paredes caiadas brilhavam à luz da lamparina. Panelas de cobre pendiam em fileiras polidas e o chão de pedra havia sido esfregado até refletir o ouro das lanternas. Briar havia trabalhado desde o amanhecer, mas a visão a agradou. O olhar do intendente esfriou. Não confunda sucesso com importância. Uma leiteira pode produzir bons números e ainda assim continuar sendo uma leiteira. Da janela aberta, a voz de uma vaca chegou à mente de Briar. O pau azedo está falando de novo. Briar não olhou para o pátio. Fenwick bateu no livro-razão com um dedo. O castelo precisa de leite, manteiga e queijo. Não precisa de hábitos peculiares. Briar entendeu o aviso, pois havia recebido versões dele por toda a vida. Faça seu trabalho. Não seja estranha. Não chame a atenção. Não deixe ninguém descobrir que a garota ômega de baixa patente podia ouvir mais do que deveria. Meus hábitos são práticos, senhor, ela respondeu. As sobrancelhas de Fenwick se ergueram. Certifique-se de que permaneçam invisíveis. Ele saiu com seu livro-razão e sua alma azeda. Botão de Ouro se aproximou do pátio. Eu não gosto dele. Ele tem os olhos de um homem que aguaria o creme. Não acuse as pessoas sem provas. Briar chamou suavemente. Eu tenho provas. Ele cheira a creme aguado. Briar fez uma pausa. Valia a pena lembrar daquilo. A próxima lua cheia surgiu 3 noites depois, redonda e brilhante como um osso polido. Briar tentou se preparar. Ela espalhou feno comum no canto mais distante do estábulo, longe da cama preferida de Marigold. Deixou um balde de água fresca por perto.
Tirou as ferramentas de limpeza do chão. Ela até colocou um cobertor velho sobre um prego na viga que poderia prender um rabo. Ela não sabia se estava sendo sensata ou se tornando cúmplice. Marigold observou os preparativos com desconfiança. Você está fazendo um ninho para ele. Estou protegendo seu feno de trevo. Você afofou o canto. Estava irregular. Você deu tapinhas nele. Briar ignorou a vaca e verificou o trinco. A noite se aprofundou. A luz da lua tocou a geada no pátio. As vacas se acomodaram em sua respiração lenta e quente. Briar sentou-se em um banquinho baixo, perto da porta, com uma cesta de costura no colo, esperando por um rei que não podia admitir que esperava. No início, havia apenas o vento. Depois veio o som suave de patas na palha do lado de fora. Todas as vacas levantaram a cabeça. A voz mental de Marigold tornou-se cerimonial. O criminoso do feno se aproxima. Briar se levantou. A porta se abriu lentamente. O lobo gigante se espremeu para dentro com a furtividade de um guarda-roupa caindo. Seus ombros roçaram no batente. Uma orelha se achatou. Seu rabo varreu uma vassoura de seu gancho. Ele congelou quando viu Briar por 3 batimentos cardíacos. Nenhum dos dois se moveu. Então o lobo tentou parecer digno. Isso foi difícil porque a vassoura havia pousado em suas costas. Briar ergueu a lanterna. Boa noite, Sua Majestade. O lobo a encarou. Botão de Ouro soou emocionada. Ela usou o título completo. As orelhas dele se mexeram. Elas de fato se mexeram. Briar manteve a voz calma. Se você está aqui para uma inspeção noturna, o portão oeste fica lá fora. Se está aqui para dormir, eu criei regras. Os lábios do lobo se retraíram ligeiramente. Não era um rosnado. Parecia mais um homem descobrindo que sua vergonha secreta havia sido organizada em categorias. Marigold interveio prestativamente. Regra número 1. Não babar no meu feno. Briar olhou para a vaca. Eu vou falar. Obrigada. O lobo olhou de Briar para Marigold. Sua expressão mudou. Foi breve, mas Briar viu. Um lampejo de alarme, depois suspeita, e então a cuidadosa falta de expressão que ele usava na forma humana. Ele sabia que algo estava estranho. Briar ergueu seu livro Razão. Você pode dormir naquele canto. Aquele feno não é trevo de primeira qualidade. Não pareça ofendido. Você perdeu os privilégios de primeira qualidade quando chutou a pá de ração na água da Prímula. Prímula suspirou sonhadoramente. Foi um chute gracioso. Não, não foi. A cabeça do lobo se abaixou. Seus olhos se estreitaram para Briar. Ela percebeu tarde demais que havia respondido à vaca em voz alta. O estábulo ficou muito quieto. Lá fora, um pássaro noturno cantou uma vez e achou melhor não continuar. Briar se endireitou. Eu falo com as vacas. O lobo não piscou. Muitas leiteiras falam, ela acrescentou. Marigold mastigava. Mal feito. Tente de novo. Briar inspirou. O que quero dizer é que eu as entendo. O grande lobo se sentou. Seu corpo atingiu o chão com um baque suave que soltou um fio de feno das vigas. Ele ainda era enorme. Ele ainda era perigoso. No entanto, com a vassoura sobre os ombros e uma orelha dobrada de forma errada, ele parecia menos um monstro e mais um problema esperando por instruções. Briar encontrou coragem nisso. As vacas sabem quem você é, ela continuou. Elas reconheceram seu cheiro. Marigold diz que o viu se transformar de volta na primavera passada, atrás do depósito de aveia. Marigold soou orgulhosa, muito indigno. Ele caiu dentro de um balde. Briar escolheu não repetir essa parte. O lobo bufou. Não bufe para mim. Eu protegi seu segredo por 3 noites. Seus olhos se voltaram para a porta. Briar entendeu. Nenhum outro humano sabe. A tensão em seus ombros diminuiu um pequeno grau. Ela ergueu o livro Razão. Mas você afetou a produção de leite. O lobo a encarou como se ela o tivesse acusado de traição. Marigold produziu meio balde a menos após a última lua cheia. Botão de Ouro culpou o distúrbio emocional, embora também tenha comido purê extra. Então o testemunho dela é misto. Prímula é inútil porque acha seus ombros trágicos. Prímula deu um mugido satisfeito. O lobo virou a cabeça muito lentamente em direção à vaca vermelha. Briar pigarreou. A questão é que, se você precisa dormir aqui, haverá regras. Ele olhou de volta para ela. Você não vai pegar o feno de trevo. Você não vai bloquear o caminho da ordenha. Você não vai colocar seu rabo no coxo de ração.
Se você roncar alto o suficiente para acordar 3 vacas, você se muda para o canto mais distante. As orelhas do lobo se achataram. E se você derrubar outra vassoura, você a coloca de volta pela manhã. Aparentemente, isso foi demais. O lobo deu um rosnado baixo. Todas as vacas observaram Briar. O medo tocou sua garganta. Era pequeno, mas real. Ela estava sozinha à noite com o rei alfa em forma de lobo. Seus dentes eram longos. Seus olhos continham a luz da lua. Ele poderia terminar essa conversa com um único movimento. Mas seu rosnado não tinha fome. Soava envergonhado. Briar cruzou os braços. Rosnar não melhora a produção de leite. Por um longo segundo, ele sustentou o olhar dela. Então, o grande lobo pegou a vassoura caída com as mandíbulas, virou-se com precisão ofendida e a encostou na parede. O estábulo explodiu em comentários mentais. Olhe só isso, declarou Marigold. Treinável. Botão de Ouro estava exultante. Faça-o organizar os baldes agora. Prímula suspirou. Tanta obediência naqueles ombros trágicos. Briar pressionou os lábios até que a vontade de rir se tornou dolorosa. O lobo viu. Seus olhos se estreitaram novamente. Obrigada, Briar conseguiu dizer. Ele caminhou até o canto que ela havia preparado, circulou 3 vezes e deitou-se de costas para ela. Seu rabo se enrolou cuidadosamente longe do coxo de ração. Uma orelha permaneceu apontada em sua direção. Briar sentou-se em seu banquinho e pegou sua costura. Por um tempo, a sala se acalmou. As vacas respiravam. O feno farfalhava. A respiração do lobo diminuiu. O cheiro de pelo quente se misturou com trevo e leite. Então ele começou a roncar. Começou como um ronco suave. Cresceu para um trovão constante. Um prego solto tremeu na porta. A voz de Marigold chegou como um juiz proferindo uma sentença. Essa é uma. Briar fechou os olhos. No terceiro ronco, o lobo abriu um olho, olhou furioso para todos e se arrastou para o canto mais distante. Briar escondeu o rosto em sua cesta de costura e riu sem som. O acordo deles deveria ter terminado ali. Não terminou. Nas 2 semanas seguintes, Lord Alaric visitou o pátio da leiteria durante o dia, com mais frequência do que qualquer rei teria motivo para visitar vacas. Ele veio para inspecionar as vigas do telhado, revisar os estoques de ração, examinar a drenagem, avaliar as reservas de manteiga de inverno, e uma vez, em um momento tão desesperado que até o Sr. Fenwick pareceu confuso, avaliar a colocação estratégica dos bancos de ordenha. Briar nunca perguntou por que um trono exigia opiniões sobre bancos. As vacas sempre forneciam comentários. Marigold o observava passar pelos estábulos. Ele está olhando para você de novo. Briar raspava a lama de um casco. Ele está inspecionando o trinco. O trinco está atrás dele. Talvez ele já o tenha inspecionado. Ele inspecionou você 4 vezes e o trinco nenhuma. Alaric parou perto do estábulo. Seu casaco era verde escuro hoje, com detalhes em preto. Seu cabelo estava preso para trás com um fecho de prata, e a cicatriz em sua bochecha parecia pálida à luz da manhã. Ele carregava a notoriedade fria de um homem acostumado a salas que o obedeciam. Ele também tinha um fio de feno preso em sua manga esquerda. Botão de Ouro ofegou na mente de Briar. Evidência! Briar se inclinou mais sobre o casco. A voz de Alaric veio de cima dela. Essa vaca está manca? Apenas dramática, objetou Botão de Ouro. Tenho tornozelos delicados. O casco dela está limpo, disse Briar, ajustando-se rapidamente. Ela não gosta de ser ignorada. Alaric olhou para Botão de Ouro. A maioria das criaturas não gosta. As palavras foram muito baixas para serem a declaração de um rei. Eram quase privadas. Briar ergueu o olhar. Por um momento, seu rosto severo pareceu cansado em vez de duro. Sombras repousavam sob seus olhos. Sua boca estava cerrada na linha de um homem, se preparando contra uma dor que ninguém mais podia ver. Então Marigold arruinou a suavidade. Pergunte a ele se sua cauda real se recuperou de terça-feira. Briar engasgou com o ar. O olhar de Alaric se voltou para ela novamente, com a poeira de feno. Briar culpou uma estação persistente. Alaric apontou que não era a estação do feno, e ela respondeu que a poeira era ambiciosa. Algo cintilou em seus olhos. Não exatamente diversão. Não exatamente irritação. Um perigoso meio-termo. O Sr. Fenwick se aproximou com uma prancheta pressionada contra o peito. Sua Majestade,
As contas do Pasto Sul aguardam sua assinatura. Alaric não se moveu imediatamente. Mande consertar o telhado da leiteria antes da próxima chuva. Fenwick piscou. O telhado foi consertado na semana passada. Então inspecione-o por arrogância. Briar quase deixou cair o casco de botão de ouro. Até Marigold parou de mastigar. Fenwick fez o aceno cuidadoso de um homem que sobreviveu na corte tratando o absurdo como política. Claro, Sua Majestade se virou e saiu. Botão de Ouro o observou ir. Ele veio verificar se você estava rindo dele. Eu não estava. Você estava pensando nisso. Briar limpou as mãos no avental. Pensar é privado, não em um estábulo. Na próxima lua cheia, Briar havia adicionado mais regras. Elas foram escritas em uma lousa e penduradas ao lado da porta da sala de ração. Ela não pretendia que ninguém as visse, exceto ela mesma, as vacas e, possivelmente, o rei Alfa, se olhos de lobo pudessem ler. A lista era prática. Regras do estábulo em noite de lua. Sem roubo de feno de trevo. Sem rabo no coxo. Sem rosnar para Marigold. A menos que Marigold comece. Sem amu real no caminho da ordenha. Se não conseguir dormir, espere perto da porta, em vez de reorganizar as vacas. Essa última regra veio da experiência. Alaric chegou perto da meia-noite em forma de lobo, com o nariz polvilhado de geada. Ele empurrou a porta e parou sob a lousa. Seus olhos percorreram as palavras. Suas orelhas foram para trás. Marigold soou satisfeita. A alfabetização é útil para criminosos. Briar estava perto do fogão na pequena sala lateral, aquecendo leite para um bezerro doente. Boa noite. O lobo olhou para a panela. Isto é para Juniper. Juniper, a bezerra em questão, levantou a cabeça da palha. Eu compartilharia se ele se desculpasse por pisar no meu rabo da última vez. Briar se virou. Você pisou no rabo da Juniper? O lobo lançou um olhar de profunda traição para a bezerra. Juniper piscou seus grandes olhos castanhos. Foi só um passinho, mas eu sou pequena e estou em desenvolvimento emocional. Briar suspirou. Sua Majestade. O lobo abaixou a cabeça. Um pedido de desculpas ajudaria. Ele a encarou como se ela tivesse pedido para ele abdicar. Juniper fungou para dar efeito. O lobo gigante deu 3 passos lentos em direção à bezerra. Ele inclinou a cabeça. Então, ele empurrou um pedaço de feno limpo em direção a Juniper com o nariz. A bezerra considerou. Aceito. Marigold soou relutantemente impressionada. Melhor do que o pedido de desculpas do último conselheiro. Ele trouxe peras. Eu não gosto de peras. Briar aqueceu o leite e alimentou Juniper com uma mamadeira. O lobo observava da porta, sua respiração prateada no ar frio. Quando a bezerra se acomodou, Briar derramou um pouco de leite morno em uma panela rasa e a colocou perto do canto mais distante. Alaric não se moveu. Não é um suborno, disse Briar. É o pagamento por obedecer às regras. Seus olhos se estreitaram. Tudo bem, é um suborno. Botão de Ouro aprovou. Suborno honesto é o melhor. O lobo se aproximou com cautela real. Ele abaixou sua grande cabeça para a panela e bebeu. Leite morno grudou no pelo sob seu focinho. Apesar de seu tamanho e perigo, ele parecia quase jovem naquele momento. Não inofensivo, nunca inofensivo, mas desprotegido. Briar desviou o olhar antes que ele a pegasse olhando. Ela pegou as contas da leiteria do banquinho. O Sr. Fenwick as havia deixado para sua revisão, embora tivesse resmungado sobre garotas ômega se tornando ousadas com números. Briar gostava de números. Os números não se importavam com a posição social. Eles só se tornavam rudes quando alguém mentia com eles. O lobo girou em um círculo em seu feno e se deitou. Sua respiração permaneceu inquieta. As vacas se acomodaram. Lá fora, o vento empurrava as portas. Briar leu a primeira linha das contas em voz baixa, verificando os custos da ração com suas próprias anotações. As orelhas do lobo se moveram em sua direção. Ela parou. Seus olhos se abriram. Você quer que eu pare? O lobo não se moveu. Briar continuou mais baixo. Os estoques de manteiga do terceiro trimestre aumentaram 6% depois que o rebanho do norte mudou para o feno de prado de corte tardio. O lobo piscou. A voz de Marigold ficou fascinada. Ele gosta das palavras chatas. Briar leu outra linha.
A perda no envelhecimento do queijo diminuiu em 2 rodas após o conserto do vazamento no porão inferior. A cabeça do lobo afundou em suas patas. Botão de Ouro sussurrou na mente de Briar. Leia os impostos. Ele está apagando. Briar engoliu uma risada e virou a página. As reservas projetadas de creme de inverno permanecem estáveis se as compras de melaço não excederem a medida do ano passado. Os olhos de Alaric se fecharam. Em minutos, ele estava dormindo. Não o colapso violento da primeira noite. Não a rendição exausta que havia feito seu coração doer. Este sono veio gradualmente, como se alguma porta trancada dentro dele tivesse se aberto 1 centímetro de cada vez. Briar continuou lendo. Sua voz encheu o estábulo em um ritmo baixo e constante. Leite, manteiga, feno, reparos, custo, rendimento. As palavras menos românticas do reino flutuavam através da luz da lua e da palha quente. Prímula suspirou. Isso é um cortejo. É contabilidade, Briar sussurrou. A mesma coisa, se feito com ternura. Briar quase riu alto o suficiente para acordá-lo. Depois disso, o acordo se tornou impossível de negar. Em noites de lua brilhante, Alaric vinha ao estábulo. Às vezes ele chegava em forma de lobo, enorme e silencioso, exceto por um bufo ofendido ocasional. Às vezes ele vinha como homem antes do nascer da lua, encapuzado e cansado, com sombras sob os olhos e tensão em seus ombros. Briar aprendeu as 2 versões. O lobo sentava-se do lado de fora da porta se ela estivesse ocupada, com as patas alinhadas com uma polidez absurda. O homem ficava um pouco além da luz da lanterna, alegando que viera discutir a segurança do rebanho. Nenhum dos dois admitiria que precisava do estábulo. Briar não forçou a confissão. Ela colocava leite morno quando as noites estavam frias. Ela lhe designou um canto de feno que não interferia com as vacas. Ela lia as contas até que sua respiração se acalmasse. Ela também o fez consertar o trinco que ele quebrou ao tentar sair de costas sem se virar. Essa tinha sido a noite favorita de Marigold. Ele deu ré como uma carroça sem rodas. A vaca relatou a quem quisesse ouvir. Uma carroça real, muito grande, muito presa. Alaric, em forma humana na manhã seguinte, estava ao lado do trinco consertado com um martelo na mão e um rosto esculpido em trovão. Briar segurava a caixa de pregos. Você poderia ter se virado. Ele alegou que o espaço era estreito. Briar lembrou-lhe que cabia vacas, e Alaric respondeu com grande dignidade que as vacas tinham formas diferentes. De seu estábulo, Botão de Ouro se juntou à conversa. Vacas entendem de portas, Briar tossiu. As vacas apreciam seu conserto. Alaric bateu no prego com força desnecessária. As vacas podem expressar sua gratidão produzindo leite. Marigold respondeu imediatamente. Nós expressamos gratidão não contando aos garotos do estábulo sobre o incidente do balde. Briar olhou para o chão. Alaric parou no meio do movimento. O que ela disse? O coração de Briar disparou. Sua pergunta foi muito direta. Até então ele não havia perguntado. Eles haviam construído sua trégua em cuidadosas meias-verdades. Ela entendia as vacas. Ele sabia que ela entendia as vacas. Ambos fingiram que isso era um método de leiteria em vez de um dom sobrenatural. O martelo abaixou. Sua voz mudou. Briar. Foi a primeira vez que ele usou o nome dela. Ela ergueu o olhar. Os sons do pátio desapareceram atrás dela. Homens carregavam feno além do muro. Um cachorro latiu perto dos canis. A manhã cheirava a chuva e ferro. Ela disse. Briar respondeu lentamente que elas apreciam seu concerto. Alaric a observou. Marigold bufou. Tradução covarde. Briar a ignorou. E ele perguntou. Não havia raiva em seu rosto agora, apenas alerta. Talvez até medo. Não medo dela, medo do que ela poderia saber, medo de ser ridicularizado por uma verdade que ele não podia controlar. Briar escolheu a bondade porque a crueldade teria sido fácil, e que elas não discutirão o incidente do balde. O martelo escorregou de sua mão e caiu na palha. Botão de Ouro fez um som como uma tosse. Não era uma tosse. Alaric fechou os olhos. Por um segundo, Briar pensou que ele poderia rir. Em vez disso, ele abriu os olhos e olhou para Marigold. Eu estava meio adormecido. Marigold mastigou calmamente. Briar traduziu porque não pôde evitar. Ela diz que isso explica o primeiro balde. As sobrancelhas de Alaric se juntaram. O primeiro?
Briar se virou e fingiu organizar os pregos. Atrás dela, o rei Alfa murmurou algo antigo e real em voz baixa. O humor ajudou. Tornou o impossível menor. No final da primavera, as visitas de Alaric haviam mudado o ritmo da leiteria. As vacas pararam de tratá-lo apenas como um intruso. Elas ainda reclamavam porque as vacas consideravam a reclamação um dever cívico, mas seus tons se suavizaram. Juniper cochilava ao seu lado quando ele dormia em forma de lobo. Prímula insistia que ele cheirava a pinho frio e tristeza secreta. Botão de Ouro afirmava que seu ronco havia melhorado de tempestade para a carroça distante. Marigold permaneceu rigorosa. Ele é adequado, ela admitiu em uma noite chuvosa. Briar sentou-se em seu banquinho com um livro-razão no colo. Um grande elogio. Não conte a ele. A cabeça dele já é grande o suficiente. Do outro lado do estábulo, Alaric, em forma de lobo, abriu um olho. Briar se perguntou se o tom, se não as palavras, o havia alcançado. Às vezes, ela suspeitava que seu lobo entendia mais do que o homem permitia. O olhar do lobo se moveu para ela, pesado e brilhante à luz da lamparina. Ela olhou para o livro-razão. A alocação de ração de primavera para o pasto leste requer ajuste. Seu olho se fechou novamente. As vacas se acomodaram ao redor deles. A chuva sussurrava sobre o telhado. O hálito quente embaçava o ar escuro. O mundo fora do estábulo pertencia a posições, conselhos, títulos e regras. Dentro, havia poeira de feno no pelo de um rei e espuma de leite na manga de Briar. Ela não deveria ter encontrado paz naquilo. Mas encontrou. Briar começou a notar coisas que não tinha o direito de notar. Os ombros de Alaric relaxavam quando ela falava. Suas mãos eram cuidadosas com pequenas criaturas. Ele se lembrava de qual vaca não gostava de ser tocada no flanco esquerdo. Ele trouxe a Juniper um bloco de sal e chamou de iniciativa pecuária. Ele também ouvia não apenas suas palavras, mas suas pausas, os lugares onde ela se continha. Uma tarde, ela estava verificando potes de creme na leiteria quando ele entrou sem seu intendente. A pequena sala encolheu ao seu redor. Ele havia deixado o casaco aberto na garganta e a chuva escurecia seu cabelo. Ele parecia menos uma figura em uma moeda e mais um homem cansado que havia esquecido como estar em qualquer lugar com gentileza. Briar limpou as mãos. Sua Majestade, ela parou. Ele olhou para as fileiras de potes de creme como se tivessem feito uma pergunta difícil. Aqui dentro, pelo menos. As palavras foram desajeitadas. Custaram-lhe algo. Do pátio, a voz distante de Botão de Ouro alcançou sua mente. Ele está tentando ser casual. É doloroso de observar. Briar escondeu um sorriso. Alaric, então seu nome pareceu perigoso em sua boca. Não porque ele era um rei. O rei. Mas porque ele pareceu aliviado ao ouvi-lo. Ele se aproximou da bancada. Fenwick diz que você solicitou feno de prado extra. Briar explicou que o rebanho do oeste precisava. Quando Alaric notou a objeção de Fenwick ao custo, ela observou que o Sr. Fenwick achava muitas coisas necessárias desnecessárias quando as vacas as solicitavam. A boca de Alaric se contraiu. As vacas solicitam feno por escrito? Briar disse a ele que as vacas frequentemente solicitavam feno com os olhos. Alaric chamou isso de eficiente, e ela achou mais eficiente do que algumas petições do conselho. Desta vez, o quase sorriso apareceu e permaneceu por meio fôlego. O peito de Briar se aqueceu. Então ele colocou um papel dobrado sobre a mesa. O feno está aprovado. Ela tocou o papel. Obrigada. Não me agradeça pelo bom senso. Bom senso é mais raro que feno de prado. Ele olhou para ela e algo silencioso passou entre eles. Ainda não tinha nome. Vivia em leite morno, trincos consertados, livros-razão noturnos e na dignidade absurda de um lobo obedecendo a regras de vacas. Alaric baixou a voz. Elas realmente falam com você? Os dedos de Briar se apertaram no papel. Ninguém nunca havia perguntado com tanta seriedade. As pessoas riam, repreendiam ou a avisavam para parar de ser estranha. Até sua mãe, que a amava, lhe dissera para manter as vozes escondidas. Uma ômega de baixa patente com um dom estranho poderia ser útil. Ela também poderia ser temida. Briar respondeu. Sim, Alaric não se encolheu. Ele perguntou se isso significava todos os animais. Briar explicou que significava a maioria do gado,
alguns pássaros selvagens próximos e cabras. Quer ela quisesse ou não. Então Alaric perguntou sobre lobos. Aí estava. Briar encontrou seus olhos. Não lobisomens, não seus pensamentos. Ele assentiu uma vez, mas sua mandíbula permaneceu tensa. Seu lobo não fala comigo, ela acrescentou. As vacas falam constantemente. A voz de Botão de Ouro entrou pela janela. Diga a ele que o cabelo dele estava melhor ontem. Briar fechou a janela. Alaric observou o movimento. O que é que ela disse? Nada útil. Isso não ajuda muito. Ela riu antes que pudesse evitar. O som surpreendeu os dois. Não foi alto. Não foi grandioso. Mas na pequena sala de laticínios, cercada por potes de creme-chuva, parecia que algo havia se libertado. Alaric olhou para ela como se sua risada tivesse movido um móvel dentro dele. Briar se ocupou com os potes. Vou atualizar o cronograma de alimentação. Briar, ela se virou. Sua voz estava mais áspera. Eu não vou expor seu dom. A promessa pousou com mais força do que qualquer elogio. Ela acreditou nele. Essa era a parte perigosa. A comédia retornou antes que a ternura pudesse se tornar muito assustadora. Um cacarejo frenético surgiu do pátio. Uma das galinhas da cozinha invadiu a porta da leiteria, batendo as asas com tanta força que a água da chuva espirrou pelo chão. Briar gemeu, mas Patúnia, não. A galinha se escondeu sob a bancada. Traição na horta de repolho. O ganso se declarou ministro do café da manhã. Alaric olhou para a galinha. Briar fechou os olhos. Preciso que você esqueça que isso aconteceu. A galinha está falando? Infelizmente, Patúnia enfiou a cabeça para fora de debaixo da mesa. Macho alto e escuro, remova o ganso. A expressão de Alaric tornou-se indecifrável. A galinha acabou de me dar uma ordem? Briar abriu um olho. Não com essas palavras. Traduza com precisão. Ela solicitou assistência com um ganso. Patúnia grasnou. Covarde. Eu exigi intervenção militar. Alaric olhou para o pátio. 5 minutos depois, o rei alfa de Moonvale estava na chuva, enfrentando um ganso branco com a compostura fria que geralmente reservava para disputas de fronteira. O ganso estava em uma caixa de repolho, com as asas abertas, sibilando como uma chaleira. Briar observava da porta da leiteria com o avental sobre a boca. Patúnia gritava incentivos de trás de sua bota. Ele tem tornozelos fracos. Ataque com política. Alaric não atacou. Ele levantou o ganso, caixa e tudo e o realocou para o outro lado do pátio. O ganso pareceu ofendido. Alaric retornou com lama em uma bota e chuva nos cílios. Seu gado é insubordinado. Briar não conseguia parar de sorrir. Apenas as aves. Do estábulo, Marigold chamou em sua mente. Não seja injusta. Nós também somos insubordinados. Briar pressionou o avental com mais força contra a boca. Alaric olhou para o sorriso dela e por um breve momento seu próprio rosto se suavizou em algo quase desamparado. Então o Sr. Fenwick apareceu no portão e arruinou tudo. Os olhos do intendente se moveram da bota enlameada de Alaric para o sorriso de Briar. Sua expressão se aguçou com cálculo. Briar viu. Alaric também. O rosto do rei se fechou. Fenwick, ele disse. O intendente se curvou. Sua Majestade, os mensageiros do conselho chegaram. Mande-os para o escritório leste. Claro, o olhar de Fenwick se voltou para Briar. E devo registrar disputas de aves como negócios reais agora. As palavras eram suaves. O desprezo por baixo delas não era. Briar baixou os olhos, não por vergonha, mas por hábito. Trabalhadores ômega sobreviviam deixando os insultos passarem por cima. Alaric não deixou passar. Registre como uma ordem de estado, ele disse com a voz fria o suficiente para congelar a chuva. Um intendente que não consegue lidar com um ganso tem pouco fundamento para zombar de quem consegue. Fenwick ficou pálido. Patúnia sussurrou de trás da bota de Briar. Eu o aceito como general temporário. Briar quase fez um som. Alaric olhou para ela uma vez, depois partiu para o castelo. O olhar de Fenwick o seguiu. Quando o rei estava fora do alcance da voz, a voz do intendente baixou. Você está se tornando visível, senhorita Thistlewick. Briar encontrou seus olhos. Os números da leiteria são visíveis, senhor. Não seja esperta. Então não torne isso necessário. As palavras surpreenderam até ela. A boca de Fenwick se afinou.
Lembre-se do seu lugar. A voz de Marigold flutuou do estábulo com um timing perfeito. O lugar dela é de onde vem o leite. O seu parece ser para onde o creme desaparece. Briar olhou para Fenwick. Creme aguado, salsa desaparecida, feno barato, livros razão estranhos. As vacas vinham lhe dando peças por semanas. Ela as tratara como reclamações comuns, porque os animais reclamavam de tudo. Mas os animais também notavam o que as pessoas ignoravam. Briar olhou para o armazém. Fenwick percebeu. Sua expressão se contraiu. Essa foi a primeira rachadura real na história. A segunda veio na manhã seguinte, quando Marigold se recusou a dar leite. Ela não se recusou dramaticamente. Ela simplesmente ficou em seu estábulo, calma e imóvel, enquanto Briar sentava-se ao seu lado com o balde. Marigold. Não, não. Você está doente? Não. É o feno? Sim. Briar se recostou. Qual feno? O feno de inverno no armazém sul? Cheira a pedra úmida e medo de rato. Briar franziu a testa. O armazém sul continha feno de reserva para a próxima semana do banquete. O castelo receberia várias famílias nobres, 3 anciãos do conselho e um alfa visitante da costa. Leite, creme, manteiga e queijos macios eram necessários em enormes quantidades. Se o feno de reserva estivesse ruim, as vacas saberiam antes de qualquer humano. Botão de Ouro acrescentou do estábulo ao lado. Os homens de Fenwick o trouxeram ao amanhecer. Disseram que era feno de prado. Não é feno de prado, é depressão com caules. Briar se levantou. Ela mesma verificou o armazém sul. À primeira vista, o feno parecia aceitável. Havia sido empilhado ordenadamente, amarrado com barbante limpo e arranjado para que os melhores fardos ficassem virados para a porta. Então ela cortou o meio. Um cheiro azedo e úmido subiu do fardo. O estômago de Briar se contraiu. O feno interno era velho, com manchas de mofo e misturado com capim grosseiro de pântano. Isso perturbaria o rebanho, reduziria o leite e possivelmente adoeceria os animais mais fracos. Nenhuma leiteira que se prezasse teria aprovado aquilo. Alguém havia vestido feno ruim com barbante bom. Ela verificou outro fardo, depois outro. No quinto, ela sabia que não era um erro. Também não era uma grande conspiração, do tipo cantado nos salões. Era mais barato que isso. Alguém havia substituído feno de qualidade por estoque inferior e provavelmente embolsado a diferença. Um pequeno roubo, uma fraude mesquinha e azeda, do tipo que prejudicava primeiro as vacas e depois os servos. A raiva de Briar veio silenciosamente. Ela fez anotações, coletou amostras e verificou as marcas de entrega. Então ela levou um fardo para o estábulo e deixou as vacas cheirarem. A reação foi imediata. Marigold recuou. Insultante. Botão de Ouro virou a cabeça. Eu preferiria comer o chapéu de Fenwick. Prímula cheirou e pareceu magoada. Este feno não tem poesia. Juniper espirrou. Briar fez outra anotação. Ao meio-dia, a produção de leite havia caído em 3 estábulos. À noite, 6 vacas haviam reduzido a produção. O rebanho não estava doente, mas estava chateado, e vacas chateadas eram brutalmente honestas com seu leite. O banquete seria em 4 dias. O Sr. Fenwick dispensou seu relatório em menos de 1 minuto. Ele ficou na porta do armazém com seu livro razão debaixo do braço e aborrecimento em cada linha de seu corpo. O feno passou na inspeção. Apenas os fardos externos parecem adequados, Briar respondeu. Os centros estão úmidos. Vários estão misturados com capim de pântano. Fenwick lembrou-lhe que ela era uma leiteira, não uma comerciante. Briar respondeu que ser uma leiteira era exatamente por isso que ela sabia o que as vacas podiam comer. Fenwick insistiu que as vacas comeriam o que lhes fosse dado. Atrás de Briar, Marigold bufou do pátio aberto. Tente me obrigar. Briar manteve o olhar em Fenwick. Se elas comerem isso, a produção cairá ainda mais. Juniper pode adoecer. Não dramatize os humores do gado. Os humores do gado são metade da leiteria. Fenwick se aproximou. Sua voz baixou. Você tem desfrutado de uma tolerância incomum, porque Sua Majestade acha seus resultados úteis. Não confunda utilidade com permissão para desafiar as compras da propriedade. Briar sentiu a velha pressão se instalar em seus ombros. Fique quieta. Seja grata. Saiba seu lugar. Isso a havia seguido por todas as cozinhas, pátios e leiterias em que já havia trabalhado. Desta vez, a voz de Marigold estava com ela. Faça-o cheirar o fardo do meio.
Briar ergueu o fardo cortado. Shady. Fenwick encarou. Como ousa? Se você está confiante, Shady. Por um momento, ela pensou que ele poderia agredi-la, não com a mão. Com demissão, acusação, posição, essas eram armas mais fáceis. Então uma voz veio de trás dele. Isso parece razoável. Alaric estava na entrada do armazém. Fenwick se virou muito rápido. Sua Majestade! O rei usava roupas de montaria e nenhuma coroa. Parecia que tinha vindo direto do campo leste. Seu olhar se moveu de Fenwick para Briar e para o fardo em suas mãos. A senhorita Thistlewick acredita que o Feno está comprometido, disse Fenwick suavemente. Ela é entusiasmada, mas inexperiente em aquisições. Os olhos de Alaric se fixaram em Briar. Esse é o seu relatório? Não, Sua Majestade. Os lábios de Fenwick se contraíram. Briar ergueu o queixo. Meu relatório é que as camadas externas são aceitáveis, os centros estão úmidos, a mistura de grama é inferior e o rebanho já reduziu a produção em resposta. Se usarmos isso para a semana do banquete, perderemos leite e arriscaremos bezerros doentes. Alaric olhou para o fardo. Quantos fardos? Pelo menos metade do armazém sul. Fenwick fez um som agudo, absurdo. Briar olhou para ele, apenas se ninguém os abrir. Marigold, observando pelo portão do pátio, soou encantada. Bom chute. Alaric pegou o fardo de Briar. Seus dedos se roçaram. Foi breve. Não deveria ter importado. Importou. Ele levou o feno ao rosto e inspirou. Sua expressão não mudou, mas o ar ao seu redor sim. O lobo sob sua pele havia farejado podridão e insulto. Abram todos os fardos, ele ordenou. Fenwick enrijeceu. Sua Majestade, o desperdício de trabalho antes de um banquete seria significativo, assim como servir creme azedo para 4 casas nobres. O intendente ficou em silêncio. O olhar de Alaric permaneceu nele. Abram! Trabalhadores foram chamados, fardos foram cortados. A verdade se espalhou pelo chão do armazém, em pilhas úmidas e azedas. Feno bom por fora, feno ruim por dentro. Barbante e rótulos feitos para enganar os olhos, não o nariz. Briar fez anotações enquanto trabalhavam. Ela sentiu cada olhar dos homens ao seu redor. Alguns estavam curiosos, alguns impressionados, alguns ressentidos. Mulheres ômega podiam ser trabalhadoras, eram menos facilmente perdoadas por estarem certas em público. Alaric ficou até o último fardo ser aberto. O rosto de Fenwick havia ficado cinza. Quem aprovou este fornecedor? Alaric perguntou. O intendente engoliu em seco. Eu, Sua Majestade, com base em taxas anteriores. Alaric perguntou quem havia inspecionado a entrega. Fenwick nomeou seu assistente, e o rei notou silenciosamente que o assistente havia agido sob as instruções de Fenwick. O silêncio de Fenwick respondeu. Briar não se vangloriou. As vacas poderiam ter, se tivessem acesso a uma linguagem além de sua mente. Ela apenas pensou em Juniper espirrando, Marigold recusando leite e nos trabalhadores que teriam sido culpados quando os estoques do banquete falhassem. Alaric se virou para ela. O rebanho pode se recuperar antes do banquete se o feno adequado chegar esta noite? Briar sentiu os olhos nela. Ela ouviu a pergunta por baixo de sua pergunta. Você pode consertar isso? Ela pensou em cada vaca, cada estábulo, cada humor, cada reclamação. Sim, ela disse. Se elas receberem feno de prado fresco, estábulos silenciosos, purê quente para as vacas mais velhas, e nenhum estranho as cutucando para ver se estão produzindo. Marigold acrescentou. E um pedido de desculpas. Briar fez uma pausa. Alaric percebeu. O que mais? Ela não deveria dizer. Não aqui. Não com os trabalhadores observando e Fenwick esperando que ela se tornasse ridícula. Mas o rebanho importava. Marigold quer um pedido de desculpas. Alguém bufou. Fenwick aproveitou. Sua Majestade, este é exatamente o tipo de peculiaridade sobre a qual eu avisei. Alaric olhou para ele e o bufo morreu. Então o rei Alfa se virou para o pátio onde Marigold estava com a cabeça erguida e os olhos cheios de julgamento antigo. Ele caminhou até o portão. Todos os trabalhadores observavam. Briar esqueceu de respirar. Alaric parou diante da vaca. Ele estava alto, de cabelos pretos e severo, com lama nas botas e a autoridade de um reino em seus ossos. Então ele inclinou a cabeça para Marigold. Você recebeu feno ruim sob meu teto, ele disse. Essa falha é minha para corrigir.
O pátio ficou tão quieto que Briar ouviu uma gota de água cair do beiral. Marigold mastigou uma vez. Na mente de Briar, a velha vaca falou com grave satisfação. Aceitável. Ele pode continuar dormindo no canto, desde que mantenha o rabo arrumado. O rosto de Briar esquentou. Alaric olhou por cima do ombro. A resposta dela. Não havia como escapar. Ela aceita, disse Briar, com condições. A mais leve curva tocou sua boca. Naturalmente. Aquilo deveria ter sido uma vitória. Tornou-se fofoca na hora do jantar. No dia seguinte, metade do castelo sabia que o rei Alfa havia se desculpado com uma vaca, porque a leiteira Ômega lhe dissera para fazer isso. Ninguém sabia a verdade completa, mas a verdade nunca foi necessária para a fofoca engordar. A cozinha riu com bondade. Os garotos do estábulo riram com admiração. As lavadeiras perguntaram a Briar se Marigold poderia pedir sabão melhor da próxima vez. Os servos superiores não riram onde Fenwick pudesse ouvir. Fenwick não riu de jeito nenhum. Ele não havia sido demitido. Ainda não. Alaric agia com cuidado com os registros da propriedade, e o roubo do intendente tinha que ser provado através dos livros razão, bem como do Feno. Mas a autoridade de Fenwick havia rachado, e ele culpou Briar pelo som. As vacas culparam Fenwick por todo o resto. Ele anda como um livro razão úmido, observou o botão de ouro enquanto o intendente atravessava o pátio. Marigold balançou o rabo. Ele cheira a nervosismo, acrescentou Prímula, e não de uma forma romântica. Briar estava tentando restaurar o rebanho antes do banquete. Feno de prado fresco chegou ao nascer da lua. Purê quente acalmou as vacas mais velhas. Ela manteve estranhos longe dos estábulos com uma polidez tão firme que 2 lacaios recuaram como se perseguidos. Alaric ajudou, embora nunca de uma forma que parecesse ajuda se alguém mal intencionado observasse. Ele designou guardas para manter o pátio quieto e chamou de segurança. Ele ordenou lanternas extras e chamou de prevenção de incêndio. Ele mesmo carregou 2 fardos de feno quando uma roda de carroça ficou presa na lama e chamou de impaciência. As vacas foram impiedosas. Olhe para ele, disse Marigold, enquanto Alaric empilhava feno em seu casaco escuro, fingindo que são fardos de política. Botão de Ouro aprovou. Sua forma de levantar é melhor do que sua forma de passar pela porta. Prímula suspirou. Ombros trágicos, braços úteis. Briar quase bateu em um poste. Alaric pousou o fardo. Você está cansada? Briar negou. Alaric observou que ela havia batido em um poste e ela culpou o poste por se mover. Seus olhos se aqueceram. Vou mandar discipliná-lo. Briar olhou para ele. O rei Alfa havia feito uma piada. Uma piada seca, minúscula, quase invisível, mas uma piada. O estábulo ficou mentalmente em silêncio, em choque. Então a jovem voz de Juniper sussurrou. Isso é flerte. Briar se virou para a bezerra. Não. A sobrancelha de Alaric se ergueu. Não, não há problema, disse Briar muito rapidamente. A voz de Marigold tornou-se majestosa. Salvo por pouco. Briar voltou ao seu trabalho com o rosto quente o suficiente para bater manteiga. Naquela noite, Alaric veio ao estábulo como homem. A lua estava a 2 noites da cheia. Pairava pálida sobre o telhado, ainda não forte o suficiente para puxá-lo completamente para a forma de lobo, mas o suficiente para aguçar as linhas de tensão ao redor de sua boca. Ele parou na porta com uma mão no batente. Briar estava sozinha, terminando o último do purê quente. As vacas cochilavam em seus estábulos, embora nenhuma estivesse realmente dormindo. As vacas gostavam de fingir que a privacidade existia. Você deveria descansar, disse Alaric. Briar disse a ele que ele deveria fazer o mesmo. Alaric apontou que não era ele quem estava acordado desde o amanhecer. Ela respondeu que era ele quem estava acordado há vários anos. As palavras saíram antes que a cautela pudesse detê-las. Ele ficou imóvel. A chuva batia suavemente contra o telhado. As lanternas do estábulo queimavam baixo. O cheiro de farelo quente e feno fresco envolvia a sala. Briar pousou a colher. Sinto muito. Não se desculpe por notar. Sua voz estava baixa. Baixa demais para um rei. Ela olhou para ele então, olhou de verdade. Os ombros largos que carregavam demais, os olhos que nunca pareciam descansar, a cicatriz em sua bochecha, as mãos ainda agarrando o batente da porta como se entrar em um lugar de paz exigisse coragem. Há quanto tempo? Ela perguntou. Ele não fingiu não entender. Desde que meu pai morreu.
Breer tinha ouvido a versão oficial. O velho rei Vain havia caído em uma caçada de inverno na fronteira. Alaric herdara o trono antes de estar pronto, embora ninguém ousasse dizer isso em voz alta. A corte elogiava sua força. Os pacotes elogiavam seu controle. O conselho elogiava sua disciplina quando os beneficiava e criticava seu temperamento quando não. A lua acorda o lobo, disse Alaric. A floresta acorda todo o resto. Breer esperou. Ele entrou. O estábulo é quente. Os animais respiram lentamente. Nada me pede para ser nobre aqui dentro. Marigold, meio adormecida, murmurou na mente de Breer. Eu peço a ele para não esmagar meu feno. A boca de Breer quase sorriu, mas ela se conteve. Alaric viu o esforço. O que ela disse? Ela tem padrões práticos. Ela costuma ter. Ele se moveu para o canto preparado e sentou-se no feno em forma humana. Um joelho levantado, o braço apoiado sobre ele. Ele parecia deslocado ali, com botas finas e linho escuro, cercado por vacas. Ele também parecia mais certo do que nunca no pátio. Breer levou-lhe uma xícara de leite morno sem pensar. Ele a pegou e seus dedos se tocaram novamente. Desta vez, nenhum dos dois se moveu imediatamente. O silêncio mudou. Ficou quente de uma forma que não tinha nada a ver com leite. Botão de Ouro escolheu aquele momento para acordar completamente. Se eles continuarem se encarando, o leite vai esfriar e minha paciência também. Breer puxou a mão. Alaric olhou para a xícara com a concentração sombria de um homem se recusando a sorrir. As vacas estão acordadas, ele adivinhou. Breer disse a ele que as vacas estavam sempre acordadas quando era inconveniente. Alaric considerou aquilo uma explicação útil para grande parte de seu reinado. A risada escapou dela, suave e desamparada. Ele bebeu o leite, então ele se recostou na parede e fechou os olhos enquanto Breer pegava as contas da propriedade. Você quer as projeções de ração ou o inventário de manteiga? Ela perguntou. Ele escolheu o que fosse mais chato. Breer avisou que o inventário de manteiga continha uma discussão sobre sal. Então ele selecionou as projeções de ração. Breer começou a ler. Desta vez ele não dormiu imediatamente. Seus olhos permaneceram fechados, mas seu rosto relaxou enquanto sua voz se movia pelos números monótonos. Ela leu sobre feno, aveia, creme e reparos. Ela leu até que sua mão relaxou ao redor da xícara. Ela leu até que as vacas se acomodaram completamente. Então ele falou sem abrir os olhos. Você não tem medo de mim. Breer baixou o livro Razão. Ela pensou na primeira noite, no lobo gigante, nos dentes, na lua, em seu próprio medo como um fio frio em sua garganta. Eu tinha, ela disse no começo. Sua mandíbula se contraiu. Mas o medo não é a única coisa que uma pessoa pode saber. Ele abriu os olhos. O coração de Breer bateu mais forte. Eu também sei que você colocou a vassoura de volta. Eu sei que você se desculpou com a Juniper. Eu sei que você finge que reparos são política quando são bondade. Eu sei que você dorme melhor quando alguém lê números em uma voz monótona. Marigold resmungou. A voz dela não é monótona. Os números são monótonos. Breer a ignorou. Alaric olhou para ela como se cada verdade comum tivesse atingido mais fundo do que um elogio. E o que isso me torna? Ele perguntou. A pergunta carregava mais peso do que o estábulo poderia conter. Rei, lobo, intruso, paciente, homem problemático, Breer respondeu cuidadosamente. Cansado. Sua garganta se moveu. E teimoso, ela lhe acrescentou, porque a bondade sem honestidade parecia inacabada. O canto de sua boca se moveu. Aí está. E atualmente bloqueando o ancinho reserva. Desta vez, o som que saiu dele foi quase uma risada. Foi baixo, surpreso e desapareceu rapidamente. Mas todas as vacas levantaram a cabeça. Juniper sussurrou. O grande lobo fez um barulho feliz. Prímula soou emocionada. Preciso de um momento. Marigold fungou. Já era hora. Breer escondeu o sorriso atrás do livro Razão e continuou lendo. Os dias antes do banquete se tornaram um teste de 3 coisas. A paciência do rebanho, a dignidade de Alaric e a capacidade de Breer de se comportar normalmente enquanto todas as vacas da fileira norte tratavam seu cortejo como um projeto agrícola público. Marigold começou a manter o que ela chamava de registro de progresso. Ela não o escrevia porque cascos eram mal projetados para tinta, mas o recitava para Breer todas as manhãs durante a ordenha, com a autoridade solene de um escrivão. O grande macho havia obedecido ao limite do feno.
O grande macho havia se lembrado do bloco de sal de Juniper. O grande macho havia encarado Briar por 12 batimentos cardíacos antes de fingir inspecionar uma dobradiça. O grande macho havia falhado em elogiar o novo lenço azul de Briar, o que Marigold considerava um sério atraso no rendimento emocional. Briar cometeu o erro de usar o lenço azul novamente. Ao meio-dia, todo o rebanho leiteiro havia formado opiniões. Botão de Ouro acreditava que o azul lhe caía bem, porque a fazia parecer uma pessoa que poderia vencer uma discussão com um balde. Prímula achava que a cor carregava um anseio lunar, embora Prímula também achasse que nabos carregavam um anseio lunar se cortados na forma certa. Juniper queria mastigar o canto. Marigold, que tinha a única opinião em que Briar confiava e temia em igual medida, declarou que o lenço era uma isca adequada para um lobo teimoso. Briar quase ordenhou em sua própria bota. A pior parte foi que Alaric notou o lenço. Ele veio ao pátio da leiteria sob a razão oficial de revisar contratos de reposição de feno. Ele chegou com 2 guardas, um escrivão e a expressão exata de um governante que não sabia que estava entrando em um celeiro cheio de auditores românticos. Seus olhos encontraram Briar perto do poço. Eles se moveram muito brevemente para o azul em sua garganta. Seu passo se alterou. Não foi mais do que meia pausa. Para qualquer humano, não teria significado nada. Para 26 vacas com interesse ilimitado em seus fracassos, foi um festival. Marigold anunciou que suas orelhas haviam esquentado. Botão de Ouro insistiu que sua bota esquerda arranhou porque seu cérebro havia tropeçado. Prímula quase desmaiou em seu cocho de água. Juniper perguntou se isso significava que ele traria maçãs para o casamento, e Briar, que ainda não havia sobrevivido a um único elogio adequado, teve que se sentar em um balde virado e fingir examinar uma alça. Alaric entendeu mal e atravessou o pátio imediatamente. Isso causou um alvoroço ainda maior entre o rebanho, porque o rei se moveu com urgência de campo de batalha por uma mulher que estava apenas envergonhada por comentários de gado. Ele dispensou o escrivão com um olhar e se agachou diante de Briar, como se um tornozelo torcido pudesse se tornar uma crise constitucional. Sua mão pairou perto da bota dela, parou e recuou com disciplina visível. As vacas admiraram o recuo. Marigold chamou de pânico controlado. Botão de Ouro chamou de quase útil. Prímula chamou de evidência de devoção. Briar chamou de motivo para evitar lenços azuis pelo resto de sua vida natural. Ela não estava ferida. Alaric descobriu isso depois de olhar para sua bota, seu rosto, a alça e o balde em ordem cada vez mais suspeita. O orgulho do rei exigia que ele convertesse a preocupação em propósito administrativo. Então ele inspecionou o balde e declarou sua alça mal equilibrada. O balde havia servido fielmente por 9 anos. Parecia ofendido, embora Briar não pudesse ouvir baldes e fosse grata por essa misericórdia. À noite, um novo balde apareceu do lado de fora da sala de laticínios. Era resistente, de alça lisa e totalmente desnecessário. As vacas o trataram como uma carta de amor. Briar tentou guardá-lo com os outros. Marigold objetou que evidências românticas não deveriam ser escondidas atrás de equipamentos comuns. Botão de Ouro sugeriu colocar flores nele. Prímula acreditava que deveria ser exibido sob a luz da lua. Juniper enfiou o nariz dentro e espirrou, o que resolveu a questão. Briar lavou o balde, usou-o para leite e se recusou a discutir simbolismo com animais que consideravam a aveia uma forma de filosofia. Alaric notou o balde em uso. Na manhã seguinte, ele não disse nada. Seus ombros relaxaram na menor medida. Era assim que seu afeto funcionava à luz do dia. Chegava disfarçado de melhorias práticas. Uma dobradiça consertada, óleo de lanterna melhor, um cobertor mais grosso para a vigília noturna. Uma ordem para que as leiteiras recebessem sopa quente durante os turnos tardios, um guarda extra perto do pátio depois que o noivo de um nobre visitante se aproximou demais das vacas com mãos ociosas e confiança tola. Nenhum desses atos carregava flores, poemas ou grandes declarações. As vacas acharam isso inaceitável. Marigold acreditava que um macho que podia comandar um reino deveria ser capaz de comandar uma frase clara sobre admiração. Botão de Ouro argumentou que o método atual do rei não era romance, mas manutenção com contato visual. Prímula o defendeu com base em que ombros trágicos precisavam de tempo.
Juniper achou que manutenção com contato visual soava aconchegante. Briar, que cresceu esperando pouco e ganhando tudo, achou o cuidado disfarçado mais perigoso do que a poesia. A poesia podia ser admirada e guardada. A bondade prática entrava no dia e mudava onde o peso repousava. O novo óleo de lanterna facilitava o trabalho noturno. A sopa aquecia as leiteiras depois da chuva. A dobradiça consertada parou de emperrar quando Briar carregava baldes cheios. O guarda perto do pátio impedia que funcionários bêbados do banquete incomodassem o rebanho. Cada melhoria silenciosa lhe dizia que Alaric observava sua vida de perto o suficiente para reduzir seus atritos. Isso a assustava mais do que o lobo gigante. O lobo, pelo menos, havia sido óbvio. Uma noite, 3 noites antes do banquete, Alaric chegou cansado demais para fingir. Ele veio em forma humana, após uma sessão do conselho que se estendeu além do nascer da lua. Seu casaco ainda era formal. Seus olhos pareciam esvaziados por discussões. Uma mancha de tinta marcava um polegar, e um vinco vermelho em seu pulso mostrava onde ele havia agarrado uma cadeira com muita força. Briar estava verificando a pomada para cascos perto do pequeno fogão. As vacas estavam sonolentas até ele entrar, mas a sonolência desapareceu imediatamente. Um rei em apuros era aparentemente mais interessante do que ruminar. Ele não pediu leite, ele não falou. Ele atravessou para seu canto designado e sentou-se com as costas contra a parede, as pernas longas dobradas, a cabeça inclinada contra a pedra. Ele parecia grande demais para o pequeno pedaço do estábulo e cansado demais para qualquer trono. Briar reconheceu o tipo de silêncio que não queria perguntas. Ela aqueceu o leite de qualquer maneira, colocou-o perto de sua mão e voltou para sua pomada sem fazê-lo agradecer. Marigold aprovou isso. Botão de Ouro não. Botão de Ouro queria detalhes. Prímula queria saber se ele havia sofrido nobremente. Juniper, que tinha instintos mais simples, saiu de seu estábulo e colocou sua cabeça quente contra o joelho dele. Alaric congelou. A bezerra se inclinou com mais força. Por um momento, o rei alfa olhou para a pequena cabeça marrom, como se ela tivesse contornado todas as defesas construídas por posição, luto e insônia. Então sua mão abaixou. Ele acariciou Juniper entre as orelhas com a concentração cuidadosa de um homem tocando algo quebrável. Briar observava do fogão, seu peito apertado. O estábulo não o tornava menos poderoso. Era isso que o conselho nunca entenderia. Tornava-o menos sozinho. Havia uma diferença. O poder sem descanso o havia tornado afiado. O descanso não o embotava. Devolvia-o a si mesmo. A voz de Marigold suavizou, o que era raro o suficiente para fazer Briar olhar para ela. O grande macho se lembra da gentileza quando criaturas menores insistem. Briar levou o livro Razão para seu banquinho. Naquela noite, ela não começou com as projeções de ração. Ela começou com a seção mais monótona do relatório de drenagem da propriedade. Uma obra-prima de lama, profundidade de valas e atraso do comitê. Os olhos de Alaric se fecharam antes do 3º parágrafo. Juniper permaneceu contra seu joelho. Sua mão ficou na cabeça da bezerra mesmo depois que o sono o levou. Ninguém riu por vários minutos. Então Botão de Ouro observou que se relatórios de drenagem pudessem trazer paz, talvez o conselho devesse ser lido até entrar em coma antes de cada reunião. Briar pressionou os nós dos dedos contra a boca. No dia seguinte, Alaric emitiu um novo cronograma do conselho. Nenhuma reunião excederia 2 horas sem comida, ar fresco ou uma razão por escrito para o sofrimento contínuo. O conselho odiou. As cozinhas amaram. As vacas levaram o crédito. Marigold declarou que a sabedoria leiteira havia entrado no governo. O romance, se alguém pudesse chamar assim, enquanto cercado por forcados de esterco e panos de manteiga, continuou a avançar através de incidentes que nenhum bardo escolheria, a menos que mal pago. Houve a tarde em que ele tentou carregar uma cesta de ovos porque Briar tinha muitas coisas em seus braços. Ele manuseou a cesta como uma relíquia diplomática. Patunia, agarali, emitindo instruções cada vez mais agressivas que Briar se recusou a traduzir. Quando o rei chegou à porta da cozinha sem quebrar um único ovo, Patunia admitiu que ele tinha potencial como subordinado. Houve a manhã em que Briar encontrou um bilhete dobrado em sua bancada.
Não continha poesia, apenas uma lista de 4 fornecedores com registros de feno mais limpos e uma quinta linha afirmando que azul lhe caía bem. A caligrafia era severa. A frase final parecia ter sobrevivido a uma batalha. Breer a leu 6 vezes antes que Marigold exigisse saber se o papel era comestível. Houve a noite chuvosa em que Alaric se transformou parcialmente em lobo por acidente depois de espirrar perto de um fardo empoeirado. Suas orelhas apareceram primeiro, depois suas garras, e então um rabo varreu 3 garras limpas para dentro de um balde de lavagem. Ele ficou na sala de laticínios, furioso e mortificado, enquanto Briar tentava decidir se ajudá-lo era mais importante do que respirar. As vacas não tiveram tal contenção. Botão de Ouro afirmou que o rabo tinha um excelente timing cômico. Prímula admirou as orelhas. Marigold insistiu que se ele fosse soltar pelo na leiteria, deveria pelo menos ficar perto da vassoura. Juniper tentou lamber sua manga. Breer resgatou sua dignidade entregando-lhe uma toalha e virando as costas até que ele recuperasse a forma humana. Ela não mencionou que uma orelha pontuda permaneceu visível por quase 1 minuto depois que o resto dele se recuperou. Ela não mencionou que ela se mexia sempre que ela se movia. Alaric sabia que ela o havia notado. Pelo resto do dia, seu cabelo cobriu ambas as orelhas. O castelo também notou mudanças. Os servos viram o rei parar antes de entrar na leiteria, esperar enquanto Briere terminava as instruções e carregar a veia depois que ela o avisou que as costas reais não estavam isentas de esforço. O boato cresceu como fermento. Uma versão afirmava que Briere o havia encantado com creme. Outra afirmava que as vacas a haviam escolhido como rainha. Uma terceira insistia que o ganso o havia derrotado por sua honra. Briar tentou ignorar tudo isso, mas Eloin da leiteria perguntou se o rei roncava mais educadamente quando estava apaixonado. Briar derramou leite desnatado. Ao pôr do sol, Marigold sabia e se tornou insuportável. Ela insistiu que Alaric havia melhorado de ameaça estrutural para um ronco tolerável, o que ela considerava maturidade emocional. Briar fugiu para o armazém sob o pretexto de contar sal. Alaric a encontrou lá. Ele preencheu a porta com a paciência desajeitada de um homem que havia aprendido que aparições repentinas faziam baldes caírem. O armazém cheirava a madeira seca, sal e feno limpo. A poeira flutuava na luz tardia. Ele não perguntou por que ela estava contando uma prateleira que já havia contado 2 vezes. Ele ficou ao lado dela e olhou para os blocos de sal como se fossem um quebra-cabeça compartilhado. Por um tempo, o silêncio foi fácil. Briar gostava mais disso. Ela nunca esperou gostar do silêncio com ele. No início, o silêncio dele havia sido um muro. Agora, às vezes, era um banco com espaço para 2. Ele colocou um pequeno pacote de pano na prateleira. Dentro havia um lenço azul, mais fino que o antigo, mas simples o suficiente para o trabalho. Sem renda, sem bordados frágeis, apenas bom tecido, costura forte e uma cor como a manhã depois da chuva. Briar o tocou com um dedo. Seu coração fez uma coisa tola e dolorosa. Alaric olhou para a frente para os blocos de sal. Suas orelhas, humanas e totalmente escondidas, ainda assim pareciam quentes. Ele havia enfrentado ataques na fronteira com menos tensão do que trouxe para este presente. Nenhuma declaração veio. Nenhuma exigência se seguiu. Ele simplesmente ficou ali, permitindo que o lenço existisse. Briar poderia tê-lo agradecido com uma frase educada. Ela poderia ter feito uma piada. Ela poderia tê-lo guardado e protegido ambos do tamanho do momento. Em vez disso, ela dobrou o pano e o amarrou em volta do pescoço. Alaric se virou então. Sua expressão fez valer a pena cada opinião de vaca, cada boato, cada regra estranha ao luar. Do pátio além do armazém, a voz triunfante de Marigold alcançou Briar como um sino. Isca adequada confirmada. Briar riu tão de repente que Alaric se assustou. O feitiço se quebrou, mas não de forma ruim. Alguns feitiços eram melhores com risadas neles. A boca de Alaric se curvou. Aquele pequeno sorriso os levou silenciosa e perigosamente ao dia do banquete. O banquete chegou com prata polida, nobres visitantes e orgulho frágil o suficiente para azedar o creme do outro lado do pátio. O castelo da lua se transformou ao meio-dia. Guirlandas pendiam dos arcos de pedra.
Lanternas alinhavam o grande salão. Servos se apressavam com bandejas de pão, frutas, queijos macios e tortas de creme. Músicos afinavam perto do estrado, enviando brilhantes cordas de som pelo ar. A leiteria trabalhou desde antes do amanhecer. Briere supervisionou a fabricação de manteiga, a retirada do creme, o arranjo dos queijos e as entregas de leite. O rebanho havia se recuperado bem depois que o feno foi substituído. Marigold deu a medida completa. Botão de Ouro deu um pouco mais do que a medida completa porque queria que Fenwick soubesse que ele havia falhado. Juniper estava saudável. Prímula afirmou que o novo feno a inspirava. No final da tarde, todas as bandejas da leiteria estavam prontas. Briere deveria estar aliviada. Em vez disso, ela sentiu a atenção do castelo se aproximando. Sussurros a seguiram quando ela carregou os registros de creme pelo corredor inferior. Um lacaio parou de falar quando ela passou. Duas damas visitantes olharam para seu avental, depois para seu rosto, e então uma para a outra. Seus sorrisos eram pequenos e afiados. Ela havia se tornado visível. Fenwick havia se certificado disso. Ele não controlava mais os registros de feno, mas ainda controlava muitas bocas. À noite, a história havia mudado. A leiteira Ômega havia enfeitiçado o rei através de bobagens com o gado. O rei a havia tolerado porque ela o divertia. Ela havia se excedido porque pessoas de baixa classe muitas vezes confundiam atenção com valor. Briere ouviu o suficiente para entender a forma da coisa. Ela continuou trabalhando. Marigold, quando informada, ficou furiosa. Traga-os para mim. Eu vou pisar em suas bainhas. Você não fará tal coisa, Briere sussurrou enquanto arrumava os jarros de creme. Eu tenho uma mira excelente, esse não é o problema. A vaca bufou. Humanos são exaustivos. Sim. O banquete começou ao pôr do sol. Briere não deveria comparecer. Os trabalhadores da leiteria entregavam a comida na entrada de serviço e depois voltavam para os andares inferiores. Isso lhe convinha. Ela preferia vacas a nobres, e as vacas raramente usavam perfume forte o suficiente para desafiar a manteiga. Mas no meio do primeiro prato, uma mensagem veio do salão. O rei solicitava a chefe das leiteiras. Todos os servos na passagem olharam para Briere. Suas mãos ficaram frias. O jovem pajem que entregou a mensagem tentou não encarar. Sua Majestade pediu por você pelo nome. Claro que ele pediu. Briere limpou as mãos, alisou o avental e caminhou em direção ao grande salão. Ela já havia estado lá dentro antes, mas nunca durante um banquete real. A luz do fogo subia pelas paredes. Convidados nobres sentavam-se sob estandartes bordados com lobos de prata. Alaric ocupava o assento central no estrado, vestido com trajes formais pretos com um fecho de prata na garganta. Ele parecia em todos os aspectos o Rei Alfa. Ele também parecia cansado. Seus olhos encontraram Briere no momento em que ela entrou. As conversas diminuíram. Briere parou abaixo do estrado e fez uma reverência. Sua Majestade. O título criou uma pequena parede entre eles. Ela sentiu que ele notou. Alaric se levantou. Esse foi o primeiro erro. Se o objetivo era evitar a tensão, um rei não precisava se levantar para uma leiteira. O salão notou. Assim como Lord Crescent, o alfa visitante da costa, sentado à direita de Alaric. Ele era bonito de uma forma polida, todo o cabelo dourado e crueldade suave. Seu olhar deslizou sobre Briere com diversão preguiçosa. Esta é a famosa leiteira, perguntou Crescent. Aquela cujas vacas exigem desculpas reais. Risadas suaves se moveram pelo salão. Briere manteve o rosto impassível. A expressão de Alaric tornou-se perigosa, mas antes que ele pudesse falar, Fenwick apareceu perto da mesa inferior com um sorriso fino como arame. A senhorita Thistlewick é bastante dedicada ao rebanho, disse o intendente. Yemati. Às vezes, talvez mais imaginativa do que prática. A armadilha era simples. Se Alaric a defendesse com muita ferocidade, diriam que ela tinha uma influência estranha. Se ela se defendesse, ririam da Ômega que reivindicava a sabedoria das vacas. Briere sentiu o velho impulso de encolher. Então, de além das portas abertas do terraço, a voz de Marigold alcançou sua mente. Fique reta, sua postura afeta o moral. Briere quase riu. As vacas haviam sido movidas para o pasto do banquete abaixo do salão para exibição. A tradição de Moonville permitia que os convidados nobres admirassem o rebanho premiado antes da sobremesa. Briere achara bobagem.
Agora estava grata. Botão de Ouro acrescentou. Além disso, o macho loiro tem tornozelos fracos. Briar ergueu o queixo. Alaric a observava de perto. Ele não a resgatou. Ainda não. Ele lhe deu espaço. Isso importava mais. Lord Crescent se recostou. Diga-nos, senhorita Thistlewick, as vacas aprovam o creme de hoje à noite? Alguns convidados sorriram. Briar cruzou as mãos. Elas deveriam. Elas o produziram. O sorriso mais próximo dela vacilou. Crescent riu. Uma resposta prática. Sou uma mulher prática, meu senhor. A voz de Fenwick se intrometeu. A praticidade é útil em uma leiteria. Não deve ser confundida com julgamento em assuntos mais amplos da propriedade. A mão de Alaric se apertou nas costas de sua cadeira. Briar olhou para Fenwick. Não, senhor. Assuntos mais amplos da propriedade exigem registros. O sorriso do intendente desapareceu. Ela se virou ligeiramente em direção ao salão, forçando sua voz a permanecer calma. A leiteria se recuperou esta semana porque o feno ruim foi encontrado antes de danificar o rebanho. As camadas externas foram arrumadas para passar na inspeção. Os centros estavam úmidos, as marcas do fornecedor não correspondiam aos livros de compra. A sala ficou mais silenciosa. O rosto de Fenwick endureceu. Isso dificilmente é conversa de jantar. Nem creme azedo, disse Briar. Alguém na mesa inferior tossiu em um guardanapo. Do pasto, Maragold ofereceu aprovação. Bom, Briar continuou porque parar agora seria pior. O leite do rebanho caiu antes que qualquer pessoa notasse a podridão. Os animais souberam primeiro. Eu ouvi o que seus corpos mostraram. Verifiquei os estoques e relatei o problema. Crescent pareceu divertido novamente, mas menos certo. Você fala como se as vacas fossem testemunhas. Elas são, respondeu Briar. A maioria das pessoas falha em interrogá-las adequadamente. Isso arrancou uma risada real de uma das damas mais velhas, calorosa e surpresa. O olhar de Alaric não deixou o rosto de Briar. Fenwick deu um passo à frente. Sua Majestade, esta exibição prova minha preocupação. A senhorita Thistlewick recebeu familiaridade demais. Uma leiteira que se imagina a voz do gado não pode ter permissão para influenciar as decisões reais. Aí estava. A sala esperava. Briar sentiu o golpe, mas não tão forte quanto antes. Ela conhecia as vacas. Ela conhecia os livros razão. Ela conhecia o feno. Ela conhecia o lobo exausto que dormia no canto e o homem que tentava esconder a bondade sob a política. Ela sabia o suficiente. Eu não influencio as decisões reais por fantasia, ela disse. Eu mantenho o rebanho que alimenta esta propriedade. Eu noto o que os outros ignoram. Se isso é familiaridade demais, então talvez a propriedade tenha sido muito pouco familiar com suas próprias vacas. A dama mais velha riu novamente. Desta vez, várias outras se juntaram a ela. Fenwick corou. Alaric desceu do estrado. As risadas desapareceram, não porque estivessem erradas, mas porque o poder havia se movido. Ele desceu os degraus lentamente, cada olho nobre o seguindo. Ele parou ao lado de Briar, não na frente dela, não a protegendo, mas ao lado dela. O relatório da senhorita Thistlewick é preciso, ele disse, sua voz ecoando até as vigas. A fraude do feno está sendo investigada. A leiteria se recuperou porque ela encontrou o que outros não viram. Fenwick se curvou rigidamente. Sua Majestade, eu apenas quis dizer que a posição dela não a qualifica para uma autoridade mais ampla. Alaric olhou para ele. O trabalho dela a qualifica. As palavras atingiram o salão como um sino. A garganta de Briar apertou. Alaric se virou para os convidados. Moonville há muito recompensa linhagens, títulos e confiança ruidosa. Nem sempre recompensou a competência. Isso muda esta noite. A sala prendeu a respiração. Ele olhou para Briar. O rosto do rei permaneceu composto, mas seus olhos não estavam frios. Estavam cheios do estábulo, da chuva, dos livros razão, do leite morno e de cada segredo ridículo que ela havia guardado com cuidado. Briar Thistlewick supervisionará todo o bem-estar do gado e a produção de laticínios da propriedade de Moonvale. Sua autoridade começa ao amanhecer, ele disse. O choque percorreu o salão. Briar olhou para ele. Do pasto, a voz de Botão de Ouro soou clara em sua mente. Promoção. Isso inclui maçãs melhores? Maragold a corrigiu. Mais tarde,
Deixe o macho terminar de se envergonhar. O pulso de Briar saltou. Alaric não havia terminado. Lord Crescent inclinou a cabeça, uma recompensa generosa para uma leiteira. Os olhos de Alaric se voltaram para ele. Não. A única palavra gelou a prataria. Então Alaric encarou o salão completamente. Uma recompensa implicaria que estou a elevando por me agradar. Estou reconhecendo o trabalho que ela já fez. Briar mal conseguia respirar. Sua voz baixou, mas o salão ainda ouviu cada palavra. E por que a corte transformará o silêncio em insulto, serei claro. Briar não é uma serva que favoreço por diversão. Ela é a mulher em quem confio. A sala desapareceu ao seu redor. Havia apenas Alaric. Ela viu a parte mais ridícula de mim, ele continuou, e escolheu a bondade antes do medo. Ela me desafiou quando eu merecia. Ela protegeu esta propriedade quando o orgulho a teria deixado falhar. Se ela me aceitar, eu a escolho diante deste salão, diante desta mansão e diante de cada lua cheia que ainda está por vir. Ninguém falou. Briar ouviu o fogo crepitar. Ela ouviu sua própria respiração. Ela ouviu uma vaca lá fora fazer um som de mugido suave e encantado. Prímula estava chorando emocionalmente em sua mente. Eu sabia que os ombros eram trágicos por um motivo. Briar quase perdeu a dignidade ali mesmo. Alaric sustentou seu olhar. Ele não a alcançou. Ele não presumiu. Em um salão cheio de pessoas com posição e boatos pressionando, ele esperou por sua resposta. Foi quando Briar soube. Não porque ele havia se declarado, mas porque ele a havia deixado livre. Ela se aproximou. Você ainda não tem permissão para dormir no feno de Marigold, ela disse. Um som de surpresa se moveu pelo salão. Alaric olhou para ela por um batimento cardíaco atordoado. Então ele riu. Não foi quase uma risada desta vez. Foi real, baixo e áspero pelo desuso. O som o mudou. Tornou-o mais jovem, mais caloroso e muito mais perigoso para o coração de Briar. Ela sorriu. Mas sim, sua risada se transformou em algo mais suave. Sim, eu aceito você. Lá fora, todo o pasto do banquete explodiu. As vacas mugiram. Um ganso grasnou. Patunia, a galinha, gritou o que poderia ter sido um hino de batalha. Os convidados se viraram para o terraço em alarme. Briar cobriu a boca. Alaric se inclinou o suficiente para que apenas ela pudesse ouvir. Eles estão aprovando? Briar disse a ele que, na maior parte, sua pergunta silenciosa a fez admitir que o ganso tinha opiniões, e Alaric aceitou isso como se fosse uma política de Estado. Desta vez, Briar riu no grande salão onde todos podiam ouvir. Alaric ofereceu a mão, ela a pegou. Seus dedos se fecharam em torno dos dela com força cuidadosa, como se ele segurasse algo precioso e prático ao mesmo tempo. O salão irrompeu em aplausos incertos. A dama mais velha aplaudiu primeiro com grande satisfação. Alguns se juntaram porque foram tocados. Outros se juntaram porque temiam ser os últimos. Fenwick não aplaudiu. Marigold notou. O pau azedo permaneceu azedo. Briar olhou para o intendente e não sentiu medo. O poder dele sobre ela havia terminado no momento em que ela parou de se fazer pequena. Alaric seguiu seu olhar. Fenwick responderá pelos livros razão. Bom, você não está desapontada por eu não tê-lo jogado no fosso? Briar olhou para ele. Isso é uma opção? Apenas para ocasiões formais. Então guarde para o ganso. Sua boca se curvou. No final do banquete, nada em Moonville era exatamente o mesmo. Briar não se tornou um ornamento de joias ao lado de Alaric. Ela recusou 3 ofertas para se sentar, enquanto outros carregavam bandejas que ela queria inspecionar. Ela corrigiu a colocação dos jarros de creme antes da sobremesa. Ela falou com a dama mais velha da mesa inferior, que acabou por gerenciar 3 propriedades e queria conselhos sobre purê de inverno. Alaric observou tudo com a expressão de um homem descobrindo que o orgulho podia ser pacífico. Quando um lorde visitante perguntou se Briar deixaria a leiteria agora que tinha o afeto do rei, ela respondeu antes que Alaric pudesse. Por que eu deixaria o lugar onde sou mais útil? O lorde piscou. Alaric parecia que queria beijá-la na frente de todos. Ele não o fez. Essa contenção lhe rendeu notas altas de Marigold quando Briar visitou o pasto após a sobremesa. Controle decente, julgou a vaca, para um macho que uma vez ficou preso em um balde. Briar deu um tapinha em seu pescoço. Você nunca vai esquecer isso. Não. A celebração terminou tarde. Os convidados se retiraram. Os servos levaram pratos e fofocas.
Fenwick foi escoltado para o escritório de registros por 2 guardas muito satisfeitos. Perto da meia-noite, Briar voltou ao estábulo. Ela havia trocado seu avental de banquete por seu velho chale de trabalho. Seus pés doíam, suas bochechas doíam de tanto ser olhada. Seu coração parecia cheio demais e assustado demais para se acalmar. O estábulo a acolheu com um hálito quente, cheiro de feno e o movimento suave de animais que a conheciam melhor do que a maioria das pessoas. Marigold levantou a cabeça. Você se saiu bem. Briar se encostou no estábulo. Obrigada. Botão de Ouro soou esperançosa. Sua promoção inclui maçãs? Discutiremos agrados razoáveis. Prímula suspirou. A declaração foi linda. Eu teria preferido mais menção aos ombros. Vou transmitir sua crítica. A porta se abriu. Alaric estava na luz da lua. Ele havia removido o fecho formal de sua garganta. Seu cabelo escuro estava solto ao redor do rosto. Sem o salão atrás dele, sem nobres observando, ele parecia quase incerto. Briar se virou. Você encontrou o estábulo. Ele creditou a experiência real. Briar notou que a porta era mais larga em 2 pernas, e Alaric admitiu que havia aprendido isso. Marigold deu um bufo satisfeito. Progresso. Alaric entrou e fechou a porta. A noite se aquietou ao redor deles. Ele parou a alguns passos de distância, deixando espaço novamente. Eu quis dizer o que disse, ele lhe disse. Os dedos de Briar se apertaram em seu chale. Eu também. Lhe explicou que o escritório de pecuária significaria autoridade real, incluindo orçamentos, pessoal e contratos de ração. Briar sabia. Quando ele a avisou que ela poderia lutar com o conselho mais frequentemente do que com as vacas, ela respondeu que as vacas eram mais razoáveis. Ele sabia disso também. Eles sorriram ao mesmo tempo, pequenos e surpresos com a facilidade. Então sua expressão ficou séria. Eu deveria ter perguntado a você em particular primeiro. Briar considerou que a declaração pública havia sido avassaladora. Também havia acabado com os sussurros antes que pudessem se tornar correntes. Ele havia arriscado sua dignidade, não a dela, e esperado por sua resposta. Você me deu a escolha em público, ela disse. Isso importou. Seus ombros relaxaram. Botão de Ouro sussurrou. Eles estão se encarando de novo. Briar a ignorou. Alaric não. O que ela disse? Briar afirmou que não era nada útil. Alaric adivinhou que significava algo pessoal, e ela o corrigiu apenas o suficiente para culpar as vacas curiosas. A voz de Marigold chegou com dignidade. Estamos investidas. Briar riu suavemente. Alaric se aproximou, devagar o suficiente para que ela pudesse se afastar. Ela não o fez. Quando ele a alcançou, ele ergueu uma mão e tocou a borda de seu chale. Não seu rosto, não sua cintura, apenas a lã gasta perto de seu ombro, como se pedisse permissão da vida que ela havia construído antes de entrar nela. Briar cobriu a mão dele com a sua. A respiração dele mudou. Eu não sei como fazer isso com gentileza, ele admitiu. Briar lembrou-lhe que ele havia movido um ganso sem matá-lo. Alaric considerou aquilo um padrão exigente. Ela acrescentou o pedido de desculpas a Marigold e sua lição duramente aprendida sobre o coxo de ração. Seus olhos se estreitaram. Aquilo foi uma vez. 2 vezes. Do estábulo, Marigold a corrigiu. 3 vezes se contarmos o incidente com a aveia. Briar sorriu. Possivelmente 3. Alaric gemeu, e o som foi tão humano que o afeto a inundou em uma onda quente e tola. Ela se ergueu na ponta dos pés e beijou sua bochecha. Foi breve, gentil, de baixo tempero e alta consequência. Ele ficou completamente imóvel. O estábulo ficou em silêncio da maneira como as criaturas fingem não ouvir enquanto ouvem com seus corpos inteiros. Briar voltou a apoiar os calcanhares no chão. Foi gentil o suficiente. Alaric virou o rosto para ela. Seus olhos haviam mudado. O lobo estava lá, mas também o homem cansado, o rei teimoso e o ladrão de feno que se tornara dela aos poucos. Mal, ele disse. Ele esperou. Ela assentiu. Então ele a beijou. Foi suave no início, cuidadoso o suficiente para doer. Suas mãos permaneceram em seu ombro. As dela repousaram contra seu peito, onde seu coração batia forte sob o tecido fino. O beijo se aprofundou apenas um pouco, o suficiente para dizer sim novamente, sem assustar o silêncio. Marigold arruinou tudo no momento exato, sem beijos no caminho da ordenha. Briar se afastou, rindo contra o casaco dele.
Alaric abaixou a testa até a dela. Foi a Marigold? Briar confirmou, e ele aceitou a interferência de Marigold com familiaridade cansada. Uma vez que Briar explicou que eles estavam no caminho da ordenha, Alaric tratou isso como uma ofensa grave. Ele pegou a mão dela e a levou 2 passos para o lado. Botão de Ouro aprovou. Melhor. Briar balançou a cabeça, ainda rindo. A próxima lua cheia surgiu sobre Moonville com paciência prateada. Até então, Fenwick havia confessado ter alterado os contratos de Feno depois que as evidências do livro Razão o encurralaram. Ele não o fizera por império, vingança ou qualquer grande maldade. Ele o fizera para desviar moedas de compras que pensava que ninguém importante inspecionaria. Era um crime pequeno cometido contra vidas pequenas. Moonville aprendeu, para seu desconforto, que as vacas eram importantes quando seu leite alimentava a todos. O novo escritório de Briar era uma antiga sala de armazenamento ao lado da leiteria. Cheirava vagamente a sabão de lavanda e grãos velhos. Ela o encheu com livros razão, amostras de ração, mapas de pastagens e uma cadeira que não balançava porque Alaric ameaçou pessoalmente o carpinteiro com desapontamento real. Ela ainda se levantava antes do amanhecer. Ela ainda ordenhava quando necessário. Ela ainda ouvia as vacas reclamarem do tempo, da aveia, da política e das limitações emocionais dos homens. Mas agora, quando ela pedia feno bom, as pessoas traziam feno bom. Quando ela falava, eles ouviam. Nem todos gostavam. Briar não exigia isso. As vacas raramente gostavam de tudo e ainda conseguiam produzir leite. Alaric mudou também, embora não para alguém suave o suficiente para que a fofoca da corte o chamasse de inofensivo. Ele permaneceu severo no conselho, impaciente com tolos e capaz de fazer nobres visitantes reconsiderarem suas sentenças no meio da fala. Mas o castelo começou a notar outras coisas. Ele riu uma vez no pátio do estábulo quando um pônei roubou sua luva. Ele parou de agendar reuniões do conselho antes do nascer do sol, depois que Briar o informou que nenhuma criatura sensata resolvia problemas enquanto estava com raiva no café da manhã. Ele inspecionava o telhado da leiteria apenas 2 vezes por semana, o que todos concordaram que era um progresso. Em noites de lua, ele vinha ao estábulo abertamente. A primeira vez, 2 guardas o viram atravessar o pátio com um cobertor debaixo do braço e uma xícara de leite morno na outra. Nenhum dos guardas falou. Um desenvolveu um súbito interesse na lua. O outro encarou uma parede com tanta força que Briar temeu que ele pudesse torcer os olhos. Alaric os ignorou com compostura real. Então ele tropeçou em um ancinho. Marigold contou para todo o rebanho. Na terceira noite de lua, a rotina parecia quase comum. Briar preparava o canto com feno limpo. Não o feno de Marigold. Nunca o feno de Marigold. Alaric chegava após o último relatório de patrulha, já relaxado da forma do dia. Às vezes ele permanecia homem por tempo suficiente para beber leite morno de uma xícara. Às vezes a lua o puxava para a forma de lobo antes que ele alcançasse a porta, e ele a empurrava com o nariz. Esta noite ele veio como o lobo. Ele era vasto e de pelo preto com prata ao longo de seus ombros, onde a luz da lua o tocava. Seus olhos encontraram Briar imediatamente. Seu rabo, cuidadosamente controlado, não bateu no coxo de ração. Marigold aprovou. Melhoria mantida. Briar estava ao lado do feno preparado com as contas trimestrais na mão. Sua cama, sua majestade. O lobo lhe lançou um olhar. Alaric, ela corrigiu. Ele bufou e entrou no canto. Ele circulou 1, 2 vezes, depois se acomodou com as patas cruzadas como uma fera determinada a provar que tinha modos. Botão de Ouro observou. Ele está se exibindo. Sim, Briar sussurrou. As orelhas do lobo se mexeram. Juniper, agora mais forte e menos pequena, se aproximou o suficiente para deitar ao seu lado. Alaric abaixou a cabeça para que a bezerra pudesse se aninhar em seu calor. A visão ainda fazia algo terno no coração de Briar. Ela se sentou em seu banquinho. O estábulo se acalmou ao redor deles. Lá fora, o castelo brilhava em janelas espalhadas. Dentro, o feno farfalhava, o leite esfriava e os animais respiravam no ritmo profundo que havia salvado um rei uma noite de cada vez. Briar abriu o livro Razão. As despesas trimestrais com gado começam com o feno. Os olhos do lobo se fecharam. Marigold mastigava. Romântico? Você acha tudo romântico agora?
Não, apenas feno bem gerenciado e declarações públicas. Breyer sorriu e continuou. As compras de feno de prado de primeira qualidade aumentaram 8% devido aos padrões corrigidos do fornecedor. A respiração de Alaric diminuiu. Os estoques de purê de inverno permaneceram estáveis. A produção de manteiga excedeu as projeções após a substituição do armazém sul. Seu rabo se moveu uma vez. Roçou a borda de sua saia. Breyer continuou lendo, mas sua mão livre abaixou. Seus dedos repousaram levemente em seu pelo. O lobo suspirou, profundo e pacífico, e todo o estábulo pareceu expirar com ele. Ainda havia conselhos, livros-razão, posições e o trabalho de mudar uma propriedade que havia ignorado pessoas quietas. Haveria sussurros, discussões de orçamento e dias em que Breyer lembraria Alaric da gentileza com um olhar ou uma das opiniões mais duras de Marigold. Mas esta noite havia isso, uma mulher ômega da leiteria com feno na bainha, um rei alfa dormindo no canto adequado, um rebanho de vacas satisfeitas que as reclamações haviam moldado a história. Breyer virou a página. As reservas projetadas de creme para o próximo trimestre, ela leu, são fortes. O pensamento final de Marigold flutuou pela escuridão quente, seco como palha e suave como afeto. Finalmente, o grande macho aprendeu a não roubar minha cama. A pequena fêmea aprendeu a não esconder seu valor e o leite será excelente. Breyer olhou para o lobo adormecido, para a luz da lua em seu pelo e para as vacas que os haviam reclamado até a felicidade. Ela continuou lendo até que o rei alfa dormiu sem medo. Obrigada por ouvir. Se esta história tocou seu coração, clique no botão de curtir e se inscreva para nunca perder nossa próxima história. Nos vemos na próxima.